Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem o Mac Mini com chip M2. E com direito a unboxing raiz, vou conhecer a caixa e o conteúdo junto com vocês. E o Mac Mini pode ser a porta de entrada para quem quer um computador da Apple. Isso porque esse aqui é o modelo mais em conta, é o que traz um valor mais próximo a computadores Windows equivalentes. Então, apesar dele não ser barato, na prática nenhum dispositivo da Apple é barato, seu preço está mais a par com a de computadores Windows, então se você tem grana para comprar um computador Windows, deve ter grana também para comprar um Mac Mini. Essa versão que está aqui comigo, além do chip M2, traz 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, um pouquinho superior à versão mais básica que traz 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Olha, é um computador muito interessante para quem quer trabalhar com produtividade, até mesmo para tarefas mais pesadas, como edição de vídeos e fotos. O Mac Mini com chip M2 manda muito bem, até mesmo a sua geração anterior com chip M1. Bom, vou falar sobre isso tudo nesse vídeo, vou falar também sobre o preço, as opções de compra, deixar aqui links para você poder comprar o seu Mac Mini também, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então bora aqui abrir essa caixa, porque tô curioso para ver o que tem dentro e tô com medo aqui de cortar no lugar errado, porque a fita ela tá meio aqui na lateral, né? Tá numa posição um pouquinho diferente, mas deixa eu tentar abrir aqui sem pegar outra caixa. É legal que tá bem embalado. Esse Mac Mini eu comprei pela Go Imports. Eu já conhecia eles através de propagandas que eles fizeram tanto no Mac Magazine quanto no Loop Infinito. Eles são parceiros desse site, canal, né? Podemos dizer assim. A galera elogia muito e minha experiência foi bastante positiva. Tanto que o Mac Mini com o M2 chegou um dia depois da compra. Eles enviaram de Goiânia, veio por Sedex. E no dia seguinte já estava aqui em São Paulo, então foi muito rápido, o atendimento deles é bom. Então o ponto positivo é o atendimento, eles também emitem nota fiscal, que eu achei bem legal, tá bem destacado aqui o nome da Go Imports. Ponto negativo é que você tem que pagar à vista, seja no Pix ou no boleto, é isso porque eles não trabalham com cartão de crédito, talvez até por isso que eles tenham um preço mais competitivo. O preço deles é muito bom, pois eu vou falar quanto que eu paguei aqui certinho, mas tá aqui. Agora, o atendimento deles foi muito bom, eles mandam mensagem pelo WhatsApp avisando que já está enviando, passa o código de rastreio e tudo. E a velocidade da entrega foi muito rápida, realmente gostei muito da experiência. E é um produto novo e com nota fiscal. Eles mandaram a nota fiscal direitinho também, o que eu achei bem legal. Tá aqui bem embaladinho, cortar com muita calma para não ter problemas. Tá aqui, ó, deixa eu tirar ele do plastiquinho pra gente poder ver. Bom, eu usei o estilete para abrir a caixa, mas para abrir aqui a embalagem não será necessário. Tá aqui, ó, mostrando a parte frontal do Mac Mini. Acabei até sujando um pouquinho aqui na parte superior, mas depois eu passo um paninho para poder limpar. Mas tá aqui a caixa do Mac Mini, ele é bem compacto. Esse é um dos pontos positivos do Mac Mini, é muito fácil de posicioná-lo numa mesa, porque ele não vai ocupar muito espaço. Então vamos tirar aqui essa linguetinha. Da última vez, no último unboxing que eu gravei de produto Apple, eu cortei com estilete, mas me arrependi, porque quando você corta e não tira, elas acabam atrapalhando na hora de você abrir a caixa aqui. Então, melhor realmente é retirar as fitinhas. E tá aqui o Mac Mini. Eu gosto muito desse cheirinho de produto novo, viu? E aqui eu já senti o cheirinho do Mac Mini também. Bom, aqui nós temos esse panfletinho, esse mini manual, bem simples, né? Mas esse papel aqui é com algumas informações e também um adesivo da Apple, que está sempre presente, só isso que vem, tá? E aqui nós temos o cabo, ele está no padrão americano, já que esse produto aqui é importado, então tá aqui o cabo no padrão americano, mas qualquer cabo bipolar aqui você consegue usar no Mac Mini. E por fim, mais nada na caixa. Bom, vocês viram que não vem muita coisa aqui, vem o básico, né, pra gente poder utilizar. Ele traz essa etiqueta, deixa eu tirá-la, não sei nem por que ela vem, né, nem é necessário. Mas quando você tira, tá aqui a base do Mac Mini. Nas primeiras gerações do Mac Mini, isso aqui era uma tampa que você abria girando aqui para ter acesso à memória e ao SSD, dava para você fazer o upgrade. Nas gerações a partir do M1, isso não é mais possível, não dá mais para você fazer upgrade. Então a versão que você comprar é aquela que você vai ter por toda a vida, não dá para fazer nenhum tipo de upgrade, então tem que ficar muito atento na hora de escolher a versão para escolher bem e não se arrepender depois. Bom, aqui também temos essa outra etiqueta, pronto, tá aqui, ó. Tirando a etiqueta, aqui nós podemos ver as portas. Aqui nós temos a saída de ar, isso porque ele traz um cooler embutido. Aqui temos a entrada de energia, botão liga-desliga,
Aqui a porta para rede LAN, duas portas Thunderbolt 4 com velocidade de 40 gigabits por segundo, elas têm compatibilidade com USB tipo C também, porta HDMI e mais duas portas USB tipo A, e também temos aqui uma entrada para fone de ouvido. E é curioso olhar aqui para o Mac Mini e ver que ele mudou nada em relação às gerações passadas, até aquelas que usavam CPU da Intel. Então temos aqui basicamente as mesmas dimensões, o mesmo tamanho, só mudou um pouquinho o peso, mas visualmente ele continua basicamente o mesmo. Não que isso seja um problema, porque ele é muito compacto, muito pequeno, é muito bonito também, mas nas gerações com M1 e M2, eu acredito que ele já poderia até ter um tamanho menor. Eu acho que daria para a gente transformar o Mac Mini em um produto ainda menor, ainda mais compacto. E aqui com o Mac Mini com M2 já configurado, e é impressionante como temos uma CPU leve, compacta, pequena e ainda assim muito poderosa. Até mesmo em aplicações mais pesadas, como edição de fotos e edição de vídeos, ele consegue se sair muito bem. Claro que a revolução foi na geração passada, através do M1, onde basicamente temos um chipset de smartphone em um computador, já que a Apple abandonou a plataforma Intel e passou a utilizar a plataforma ARM, que é a mesma usada em smartphones e tablets também. Então o M1 veio com esse conceito e aqui no M2 tivemos uma evolução desse conceito. Tanto que o M2 nem traz uma performance tão alta assim em relação à geração passada, ao M1. O desempenho, dependendo da aplicação, aumentou entre 10% e 30%, ficou mais ou menos nessa média. Nessa geração temos aqui uma CPU de 8 núcleos e uma GPU com 10 núcleos. E ele também traz uma Neural Engine de 16 núcleos. Inclusive, é a mesma configuração aqui de todos os Mac Mini com M2. Essa versão que está aqui comigo está um passo acima da mais básica, porque a mais básica vem com 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Esse aqui traz o dobro de memória RAM, são 16 GB, mas tecnicamente são as mesmas especificações, inclusive com largura de banda aqui de 100 GB por segundo. É muito rápida aqui a velocidade de troca de arquivos entre a memória RAM e a CPU. E ela aumentou bastante em relação ao M1, que já trazia uma velocidade absurda de alta, eram 68 GB por segundo de troca de dados entre a memória RAM e a CPU, e agora são 100 GB. No M2 Pro, essa velocidade dobra, é ainda maior, vai para 200 GB por segundo, tanto que a Apple nem costuma chamar de memória RAM, que é a memória do Mac Mini, dos seus computadores. Ela chama de memória unificada, até porque ela é soldada na própria placa-mãe. Por isso não é possível fazer upgrade nem de memória, nem de armazenamento, tá tudo soldado na placa-mãe. Então chip M2, memória RAM, armazenamento, tá tudo soldado na mesma placa. Parte ruim é como eu falei para vocês, não dá para fazer upgrade. Parte boa é que a velocidade de troca de dados acaba sendo mais otimizada e mais rápida também, a ponto de chegarmos aqui a essa largura de banda de 100 GB por segundo. E tudo isso em um hardware projetado pela própria Apple e também um sistema projetado pela Apple. Então temos essa integração entre software e hardware que faz com que o sistema seja muito rápido. E aqui fica até aquela questão de que mesmo em computadores com 8 GB de memória RAM, temos um desempenho muito bom aqui nos Mac Mini, nos MacBooks, justamente por causa dessa integração entre software e hardware. Então, notebooks e computadores da Apple que trazem 8 GB de RAM costumam fazer o mesmo que computadores Windows com 16 GB de RAM. Então, mesmo que você pegue uma versão mais básica do Mac Mini, seja com M1 ou com M2 com 8 GB de RAM, ainda assim você vai conseguir, por exemplo, fazer tarefas pesadas como edição de vídeos. Eu consegui fazer edição de vídeos no MacBook Air com M1 com 8 GB de RAM. O problema é na hora de renderizar, onde aí você precisa de mais memória RAM, de mais poder de processamento, e na renderização ele acaba demorando mais. Mas na hora de editar, até um MacBook com M1, claro, vai depender do tipo de arquivo que você usa. Eu uso arquivos pesados com 4K, 60 quadros por segundo, é bem pesado e ainda assim eu conseguia fazer edição diretamente pelo MacBook Air com M1, o problema era na hora de renderizar. E aqui, no caso do Mac Mini com M2, os 16 GB de memória RAM acaba fazendo a diferença, principalmente nesse tipo de tarefa, na hora de você renderizar um vídeo, onde você vai precisar mais poder de processamento, vai precisar de mais memória RAM. Mas se você está buscando um equipamento para um uso mais básico, até 8 GB de RAM acaba sendo suficiente. No meu caso, eu optei por trazer 16 GB de memória RAM, até para que o Mac Mini fique melhor preparado para o futuro também. Já o armazenamento de 256 GB, claro, armazenamento quanto mais melhor. Mas quando se pensa em Apple, tudo é muito caro. Quanto mais vai aumentando o armazenamento e a memória RAM, muito mais caro vai ficando o produto. Então eu optei mesmo pela versão com 256 GB, até porque eu tenho muitos SSDs externos aqui
e posso utilizar o SSD para poder ampliar o armazenamento aqui desse computador. Como o Mac Mini só vem a CPU, você vai precisar comprar um monitor ou pode utilizar um monitor que você já tenha. Recomendo você comprar um teclado que tem as configurações de tecla no padrão do Mac, com as teclas Command, com a tecla Option, como é o caso desse aqui da Basers, que eu até fiz vídeo recentemente. Esse aqui é um teclado e mouse importado, legal que ele traz o dongle, né, o adaptador USB, mas eles podem conectar diretamente via Bluetooth aos dispositivos. Eu vou deixar o link dele na descrição, ele tem um preço bem interessante, então fica essa dica aqui para vocês, está me servindo muito aqui para fazer os testes com o Mac Mini M2. Falando de performance, o Mac Mini com M2 consegue fazer por volta de 1.600 pontos no modo single core, no Cinebench, e por volta de 8.600 pontos no teste multicore. Já no Geekbench, ele costuma fazer por volta de 2.600 pontos no teste single core, 9.600 pontos no teste multicore. Mas indo direto ao assunto, falando da experiência de uso, ela é excelente aqui no Mac Mini M2. Principalmente para edição de vídeos e fotos, que são características que eu uso muito, fazem parte do meu dia a dia, então gosto muito de testar nessas situações. A edição de vídeos é muito rápida. Usando o Premiere, por exemplo, a gente consegue passar pela timeline com uma ótima velocidade, sem engasgos, e mesmo trabalhando com arquivos 4K, 60 quadros, com HDR habilitado, ainda assim ele costuma trazer um ótimo desempenho aqui rodando o sistema. Para tarefas mais simples, então, ele nada de braçada, para você navegar na internet, acessar as redes sociais, utilizar pacote Office. Para essas tarefas mais simples, o Mac Mini M2 acaba sendo até superdimensionado. Para esse tipo de tarefa, pode até optar pela versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, porque aqui é muito fácil você conectar um SSD externo para poder ampliar o armazenamento, para adicionar mais arquivos. E com 8 GB de RAM você até consegue também realizar essas tarefas mais pesadas, como editar fotos no Photoshop, ou editar vídeos no Premiere, ou no DaVinci Resolve. Ele consegue trazer um bom desempenho mesmo com 8 GB de RAM. Claro que pode ser que no futuro você passe a ter mais problemas, porque com a evolução do software pode ser que eles fiquem mais pesados, então por isso que é interessante optar, se possível, por uma versão com 16 GB. E na hora de renderizar vídeos, por exemplo, pode ser que você também tenha problemas com demora na hora de fazer a renderização, porque nesse aspecto ter mais memória RAM faz mais diferença aqui no Mac Mini. O problema é que adicionar mais memória RAM ou mais armazenamento eleva muito o preço do Mac Mini. Para vocês terem ideia, considerando os preços aqui no Brasil, entrando lá no site da Apple, o Mac Mini começa com preços a partir de R$ 7.499 a prazo ou R$ 6.749,10 à vista. Calma, não se assuste ainda com esses preços, eu vou chegar num ponto porque é possível pagar bem menos pelo Mac Mini. Mas considerando os preços da Apple, esses são os preços da versão mais básica, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Para adicionar mais memória RAM, mais 8 GB, você vai pagar R$ 2.000 a mais, então o preço vai para R$ 9.499. Para adicionar mais armazenamento, aumentar de 256 para 512, são mais R$ 2.000. Então, cada item que você vai acrescentando, o preço vai disparando ali em R$ 2.000. Felizmente, no varejo você já consegue encontrar um Mac Mini com um preço mais em conta. Para efeito de comparação, no Kabum, a versão básica com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento é possível encontrar por R$ 5.959 e no Mercado Livre você encontra ali na faixa dos R$ 5.000. Já é um preço bem mais interessante e mais próximo aos computadores Windows. E na Go Imports, onde eu comprei esse Mac Mini, você consegue encontrá-lo a partir de R$ 4.899 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Essa versão que está aqui comigo, com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, você encontra por R$ 6.999. Um preço bem interessante, só que lembrando que na Go Imports você só consegue comprar via boleto ou via Pix, então você tem que pagar à vista, não dá para parcelar, enquanto que nas outras lojas, no Mercado Livre, na Kabum, você consegue parcelar o valor. E agora a pergunta principal, vale a pena? Bom, pensando em custo-benefício, em universo Apple, o Mac Mini é o computador que mais vale a pena. Isso porque ele traz um preço que está mais próximo da realidade, não é um produto excessivamente caro. E se você pode abrir mão da portabilidade, porque se você precisa de portabilidade tem que partir para o MacBook Air ou para o MacBook Pro. Agora, se você não pretende ficar levando o computador de um lado para o outro, o Mac Mini atende muito bem e tem um preço aí que fica ali na mesma faixa de computadores Windows, então ele já traz um preço mais
a par com a realidade. E mesmo na sua versão mais básica, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ele consegue entregar uma excelente performance. Até mesmo em tarefas mais pesadas, como edição de fotos e vídeos, ele costuma se sair muito bem. Para que tipo de tarefa ele não é indicado? Para games. Infelizmente, quando se fala em universo Apple, e você está pensando em jogos mais sofisticados, eles ficam para trás. A Apple até anunciou algumas medidas recentemente, visando melhorar essa questão dos jogos, poder trazer esse público também para os computadores, mas até o momento, se você está pensando em games, o Windows é muito superior. No uso do dia a dia, eu acredito que o macOS e o Windows estão muito próximos, oferecendo uma ótima usabilidade. Claro que se você nunca utilizou o macOS e partir para essa plataforma, vai precisar de uma adaptação, porque algumas coisas são diferentes aqui, algumas coisas nem fazem sentido no macOS, pelo menos essa é a minha opinião. Mas eu consegui me adaptar a essa plataforma e consigo utilizar no dia a dia, só fico um pouco confuso cada vez que eu saio do Mac e vou para o Windows, ou do Windows vou para o Mac, porque algumas coisas são diferentes aqui para poder fazer, mas o sistema em si, o comportamento dele é basicamente o mesmo. E para quem trabalha com audiovisual, se você edita vídeo, se você trabalha com fotografia, o Mac é uma plataforma sensacional, traz muitos recursos, muitos aplicativos bastante interessantes, excelente performance também, mas até mesmo que você seja outro tipo de profissional, eu acredito que o Mac também consegue atender muito bem. Somente se você gosta de jogos, acredito que o Windows acabe sendo uma melhor opção. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!